A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal Andando com a Bíblia. Hoje, com uma oportunidade que Deus nos dá de nós voltar aos nossos vídeos, e hoje eu trago por título Uma líder que aprendeu com o fracasso. Nós muitas vezes aprendemos com o fracasso de outros, com o erro de outros, mas o bom líder ele aprende com os seus próprios erros. E o tema de hoje, uma líder que aprendeu com o fracasso. Eva aprendeu com o fracasso. Quando Deus cria Eva, quando Deus criou Eva, foi para preencher uma necessidade que não suprida no mundo perfeito de Adão. Lá nos outros aspectos da vida não preenchia o vazio, um companheirismo. Então Deus cria Eva para preencher esse vazio, essa necessidade que Adão tinha. Nós vemos esse texto no capítulo 4, do versículo 1 ao capítulo 5, versículo 5. Aí é a base dessa trajetória dessa mulher. Então, o Adão sentia vazio, o primeiro homem sentia um vazio, sem companheirismo, e colocou nome nos animais, mas para ele não encontrava uma companheira. Eva vivia num ambiente, depois de criada, Eva vivia num ambiente destituído de dor, de preocupação, de pecado, mas quando você olha, as suas emoções estáveis transformaram a obediência em uma luta. Vivia no paraíso, num jardim onde não tinha preocupação nenhuma, mas ela transforma a obediência dela em lutas. Em dado momento, a influência de Adão, ela influencia Adão. Veja o fracasso dela. Então, o primeiro passo, ela vivia destituída de dor, de preocupação e do pecado. Mas as emoções instáveis transformaram a obediência em uma luta. Em dado momento, ela influencia Adão para partilhar do pecado. Veja onde vai indo o fracasso dela, a sua decisão, ela também depois, veja que quando nós vemos o diálogo dela com a serpente, a sua decisão de seguir Satanás, ao invés de seguir a Deus, levou às consequências devastadoras na vida dela, aos quais continuam, essas consequências continuam nos atormentando até hoje. Então são decisões na vida dela, no fracasso, foi fracassando, decisões erradas, e aí foi o momento que trouxe a consequência até hoje, essas consequências. Outra, ao invés de seguir a Deus, seguir a orientação divina, ela está seguindo a orientação maligna. Eva tratou, ou Eva trocou uma vida sem dor por uma vida hostil e brutal. Ela trocou vamos dizer assim, aquele mundo dela de paz, aquele mundo de tranquilidade, por uma vida hostil e brutal. Eva também, apesar disso, posteriormente, ela demonstrou em sua vida habilidade para recuperar o fracasso e seguir em frente. Então, veio esses fracassos na vida, mas ela coloca aqui, apesar disso, posteriormente, ela demonstrou em sua vida habilidade para recuperar do fracasso e seguir em frente. Restabeleceu o seu relacionamento com Deus, e quando o seu primeiro filho nasceu, reconheceu a sua dependência de Deus. No capítulo 4, versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher,
e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela restabelece o seu relacionamento com Deus, e nesse versículo 1 do capítulo 4, ela fala que ela adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Então ela restabeleceu, né, restabeleceu o seu relacionamento com Deus no nascimento do próprio filho. Deus deu um filho para ela, né? E aí as escrituras não comentam a habilidade materna de Eva, né? Mas, né, as escrituras indicam que Caim desenvolveu um espírito rancoroso e ciumento. Deve ser consequência das escolhas de Eva, né? Então, ali ele cresceu, né, um menino que não foi bem, né, não andava bem. Não sei se ele ouvia alguns comentários, algumas reclamações do pai, da mãe, né, dentro de casa, né, porque provavelmente Adão acusava Eva porque era culpa dela. Enfim, deve ter algumas lamentações dentro de casa, e Caim cresceu rancoroso, né, rancoroso e ciumento. Aqui nós vemos Eva torna a primeira a suportar, a primeira mãe a suportar a dor de ter um filho assassinado. Primeira mãe a suportar a dor de um filho assassinado, Eva. Então são consequências, né, consequências da escolha de Eva, né, as consequências da escolha que eles tiveram, né, ali no jardim. Eva não usou sua dor como excusa para rejeitar a Deus ou questionar como havia feito no jardim. Ela vai aprendendo, então agora, né, depois que aconteceu tudo isso, né, esses problemas na vida dela, ela se torna madura e não questiona Deus. Por quê? Por que isso? Por que eu? Por que nesse momento? Enfim, não, ela não questiona. Ela mantém calada, não fala, né? E aí ela também não permitiu, né? Ela também não permitiu que uma raiz de amargura brotasse em seu coração, né? Quando Deus lhe deu o filho Sete, ela expressa sua gratidão por essa nova vida, no capítulo 4, versículo 25, né? E diz: tornou Adão a coabitar com a mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou. Então, nós vemos que ela agora não culpa ninguém, né? Não questiona os problemas, e agora nasce Sete, e quando nasce Sete, ela agradece a Deus, né? Ela expressa uma gratidão a Deus por ter dado um novo filho em lugar de Abel, que Caim matou. No final das contas, Eva tornou-se representante de uma forte líder, pronta para aceitar as consequências de suas escolhas e disposta a aprender com seus erros. Se você olhar a história de Adão e Eva, né, a história de Eva, no final, então, ela se torna madura, se torna pronta, né, está agora estabilizada, né, aprendendo com as consequências das escolhas, porque escolha traz consequências. Se nós fizermos escolhas boas, essas escolhas trarão frutos maravilhosos, mas se fizermos escolhas erradas, nós podemos ter certeza, pagaremos. E isso, ela entendeu que tudo que aconteceu na vida dela são consequências, né, de escolhas, má escolha que ela fez no princípio. Então, o tema desse vídeo de hoje, dessa mensagem, é uma líder que aprendeu com o fracasso. Então, não sabemos como você passa, o que você está passando, o que você passou, o que você enfrentou até hoje. Aí você faça uma análise
e tenta aprender com essa dificuldade, ou que talvez seja, né, com os erros, né, as escolhas erradas que tomaste. Fica com Deus e até próximo, se Deus quiser.